Eu demorei pra falar alguma coisa sobre essa treta Ian Neves, estética com galo e tudo mais, que eles tiveram um podcast, né? Mas é porque é o seguinte, a gente demora pra ter conclusões boas a respeito, né? E basicamente dá pra ver ali que o problema não é só um problema de classe, como os próprios marxistas vão acabar reproduzindo, né? Quem quer criticar o Ian Neves, até os anarquistas que estão materialistas, enfim, que reivindica bastante o marxismo, também vão pegar nessa tecla que é o quê? A classe social do Ian Neves não é a classe social do proletariado de fato, né? Enfim, a classe com algum privilégio, né? E não só privilégio de classe, raça, gênero, enfim. Mas a estética do discurso, ela é algo que vai para além de quem está falando o discurso, né? Eu, eu tenho um lugar de fala que seria parecido com o do Ian Neves, mas tem uma grande diferença. O discurso que eu falo, ele não é um discurso que é aceito pela burguesia. Não é um discurso que vai ter repercussão na academia. Os acadêmicos de direita vão repudiar, os acadêmicos marxistas vão repudiar. Boa parte do trabalho intelectual, inclusive, dessas pessoas se baseia em repudiar visões anarquistas, entre outras visões populares, visões que vêm da periferia. Então, eu não preciso que a minha imagem seja a imagem perfeita da pessoa oprimida. Eu não preciso ganhar a Olimpíada da Opressão na minha aparência para que o meu discurso não seja uma merda de um discurso que não dialoga com o proletariado, né? Você sabe quando o discurso não dialoga com o proletariado, quando ele dialoga com a academia. Quando o seu discurso cita 1 milhão de livros e ele vai repercutir porque as pessoas da classe média que conhecem esse debate vão ficar fazendo 1 milhão de tweets no Facebook, né? Aquilo lá vai crescer exponencialmente e aí é uma discussão que não sai dessa merda dessa rede social, não chega no povo, né? Eu não estou dizendo que eu sou o líder das massas porque nem quero ser, eu sou anarquista, né? Mas eles querem. E para além da classe social do discurso, né, a gente percebe que existem a contradição ali era entre o cara que entrega e que não tem dinheiro suficiente para comer comida entregada e com certeza ele não vai fazer isso porque é bem ridículo, né? Ele tem até uma moto, então se ele quer alguma coisa ele vai até lá, busca, né? Para economizar, inclusive, mas enfim, se você é um trabalhador mesmo que você consiga passar o dia inteiro fazendo entrega de iFood, pegue uma comissão máxima, você tiver 2 dependentes, já foi, né? O seu salário não tem condição de você ficar comendo todo dia um delivery. E, ao mesmo tempo, do outro lado da mesa ali está a pessoa que, após a sua formação, que pode ter sido sofrido o tanto que for, porque no geral consegue um emprego que agora não precisa mais, né, se preocupar, né, vai ter estabilidade e mesmo que não tenha estabilidade, né, entra naquelas coisas que você já entra na classe social em que as pessoas dizem que você não se organizou direito e é por isso que você não tá bem, né? É do tipo, mas entrou dinheiro, você que não cuidou das suas finanças, você é, sei lá, um professor. Enfim, não são 2 trabalhadores, mas a parte da classe trabalhadora chamada marxistas, né, chamada comunistas revolucionários, de acordo com eles mesmos, passou a dialogar majoritariamente com a burguesia e achar que convencer burguês, que convencer filho de diplomata, e olha, eu já fiz e vi, né, essa besteira acontecer muitas vezes, né, focar muito esforço para
conseguir um filho de burguês, que é rico mesmo, que não é um mero proletário bem qualificado. Todo um esforço para conseguir a merda de um burguês, mas nunca fazer o mesmo esforço para conseguir que as pessoas se politizem, né? As pessoas realmente proletárias. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas realmente proletárias têm menos poder. Mobilizar elas é mais difícil. E quando você começa a ascender socialmente para uma classe média, o medo de que esses proletas roubem o protagonismo ou até roubem você mesmo, porque o classismo vai entrando, né, dentro do dirigente aburguesado, do suposto proletariado revolucionário. Essa pessoa já tem medo do proletariado, muito mais medo do que vontade de emancipar ele, né? E aí o seu discurso não vai dialogar mesmo. Seu discurso vai estar voltado para alguém que, no mínimo, é o erudito, não, o intelectual, isso. Intelectual da classe trabalhadora. Esse é o seu alvo quando você está em um partido político do espectro aí do comunismo brasileiro, né? Isso aí vai ser PCdoB. PCdoB tinha filho da maçonaria, filho de maçom, né? Que esforço do caramba, né, para você fazer um filho de maçom entrar nessa organização. E é óbvio, né, PCdoB corrupto porque cheio de filho de maçom. Eu falo isso em Santa Catarina, né, quando eu militava no movimento estudantil. A gente sabia disso. O PCB, né, PCB ilhado, o PSTU. O PSTU adora um universitário, né, um jovem universitário para captar, mas ele ganha o quê? No discurso. Enrola esse jovem com um monte de ideologia, você sempre vai conseguir refutar os argumentos que um jovem que ainda não entrou em contato com outras correntes políticas possa fazer a você, né? Mas enfim, o intelectualismo, ele é uma forma de você demonstrar superioridade. Você está numa classe social superior. Você fala com um discurso acadêmico, né? Ou seja, apenas quem está na fina nata da sociedade é que vai poder entender você, né? Você já faz um filtro ali de discurso para menos de 10%. E aí não interessa, velho, você pode ser preto, né? Pode ser a preta periférica. Isso diminui o alcance das ideias. Né? Tem que aprender a falar bem mais popular, tem que aprender a falar. E não é assim porque o seu discurso acadêmico tem que chegar no povo. Não, o seu discurso tem que mudar. O seu discurso tem que virar um discurso que tem consonância com as ânsias do povo, né? E isso só acontece quando você é de fato uma pessoa que está nessa classe social aí, que tanto querem emancipar, que tanto querem... no meu caso, eu quero que desapareça, né? Eu não sou emancipador de classe, não. Eu acho que a classe social tem que ser abolida. Mas aí, no caso, é porque eu sou anarquista, né? Eu não sou marxista. Eu leio textos acadêmicos, mas eu não vou ficar falando academicices para as pessoas, assim. E muito menos cagando regra, né? Cagação de regra que é... Quando você quer propor uma sociedade nova, você tem que cagar um monte de regra. Tipo, o pobre ele vive em contradição, pô. Por exemplo, você pode proteger animais e criar galinhas ao mesmo tempo? Será que isso não é uma contradição? Claro que é uma contradição, mas a maioria, 99% das pessoas que precisam criar uma galinha por N motivos, né? Vão apontar esses motivos e vão, enfim, não vão aceitar o discurso que existe em relação à exploração animal e não vão se colocar no lugar do monstro que as pessoas criam em relação a quem cria o espantalho, né, que se faz em relação a quem está criando animais. Claro, existe a indústria, que é outro sistema. Mas o pobre pode fazer o quê? Ele pode
criar os seus próprios bichos ou ele pode trabalhar naquela indústria lá. Quando ele trabalha naquela indústria lá, aí eu acho que o pobre está perdendo a sua razão também. Por quê? Porque é você que está fazendo da sua vida, da sua força de trabalho, da sua dedicação à sociedade, pela qual você recebe alguma coisa em retorno, matar um monte de bicho, né? Indiscriminadamente e, enfim, num sistema escroto, né? Aí é a hora em que a ação individual ela tem que ser apontada, né? Isso é uma coisa que a maioria dos acadêmicos odeia. Eles são tudo passador de pano, eles adoram adular o pobre. Então o pobre não tem defeito. O pobre é lindo, maravilhoso, até que eu possa governá-lo. Aí você vai ver. Aí o pobre vai levar chicotada, vai ser ensinado desde pequeno que ele tem que ficar no seu lugar e assim a sociedade progride, né? Então é o fetiche em relação ao pobre, a romantização da pobreza que rola, ele acontece pela pessoa não viver mesmo na classe social, né? Eu não tenho classe social rica, né? Tanto a família do meu pai quanto da minha mãe eram da roça. Os dois nasceram na roça, do Rio Grande do Sul. E eles se mudaram para a cidade grande e o meu pai conseguiu fazer aquela progressão de carreira, de classe média e melhorar bastante. Mas eu não fui junto, né? E eu não quis ir junto, o que é algo que, né, se você vê no questionamentozinho lá que o Galo fez, você vê que por que não moro na favela? Ah, não moro na favela porque eu não quero ficar longe da minha família. Se eu fosse ficar mais perto da minha família, eu ia aumentar a pobreza deles, provavelmente. Eu ia morar lá na roça junto com eles para dividir. Então eu tô aqui com a outra parte da família, que é a família do meu filho, também dividindo pobreza, né? Então a minha oposição é essencialmente ao pobre fazer o discurso do burguês, né? Não interessa se o Ian Neves nasceu pobre, se o outro rapaz lá, os caras tudo lá do Soberana, e das mídias comunistas que sejam, que estejam aparecendo, comunista, revolucionário, marxista, e os anarquistas também, porque anarquista não está imune a isso. A questão é que discurso você está reproduzindo, sabe? O pobre, ele trabalha, infelizmente, para a burguesia. Se não fosse assim, seria impossível a burguesia dominar, né? O opressor não seria tão forte se não tivesse, né, seus infiltrados, seus aliados entre os oprimidos. É só lembrar aí do que é ser um brasileiro raiz, né? Um brasileiro raiz é aquele cara que está escravizando os indígenas, né? Aquele cara que não enxerga o indígena como ser humano. Aquele que, por definição, leva a civilização aos selvagens. Esse é o brasileiro raiz, né? E aí, isso acontece, né, com qualquer um que assume o discurso intelectual, que é um discurso hierárquico, né? Essencialmente, o civilizador ele se enxerga como humano e desumaniza, né? Essa categoria de humano existe para justamente criar uma hierarquia, né, entre o colonizador e o colonizado, né? Então, é isso. O discurso, esse discurso para pessoas que governam, né, do tipo, governe melhor, seja um governante melhor, se torne um comunista em vez de um capitalista, né? Não interessa a sua classe social, porque você, aderindo a esse discurso aqui, vai se tornar uma pessoa do bem, uma pessoa justa, né? E isso aí seduz, é a forma de você criar poder, né? Social, né? E, enfim, a questão que eu quero é parem de se submeter a isso, né? Deixem de ser a engrenagem do sistema que faz ele rodar, né? É isso que os anarquistas querem, né? Falar para os trabalhadores. Parem de trabalhar contra vocês mesmos, né? É basicamente isso, assim.
Não, eu não quero governar ninguém.